sobre a lei divina. Para perscrutar um pouco mais, né? Para entrar mesmo a fundo. Então são fases. E à medida que a evolução vai prosseguindo, nós vamos alcançando outros aspectos também da lei divina. Porque a lei divina é inesgotável, como o próprio Deus. Ou seja, nem tudo está revelado. Nem tudo. Tem muito ainda para a gente saber. É o que nós falamos, essas etapas que nos conduzem a Deus. Porque se nós chegássemos em Deus, seríamos como Ele. Isso é impossível. Só Deus é perfeição absoluta, só Deus é bondade absoluta, só Deus é amor absoluto. Nós sempre estamos em jornada. Sempre estamos no caminho que conduz a Deus. Isso é importante. E é um caminho infinito, graças a Deus. Graças a Deus. Senão a evolução não seria saborosa. Exatamente. E nós podemos afirmar que o Espiritismo surgiu no tempo certo? Ou seja, Jesus poderia ter antecipado as suas bases? Jesus, como governador espiritual do orbe, investido de responsabilidades que nós não somos nem capazes de avaliar, evidentemente, com a permissão do próprio Deus, poderia alterar o planejamento. Mas nós não acreditamos nisso. Porque a sabedoria de Jesus é tão grande, e a sabedoria dessa pleiade que governa o sistema solar é tão grande, que eu não acredito em falha de planejamento. E eu me recordo, Marcelo, de ter lido no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, uma frase que é uma palestra que Ismael dá para alguns espíritos que iriam reencarnar na França e posteriormente no Brasil com a missão de desenvolver o espiritismo. E ele cita uma frase, eu gostaria de pedir permissão para ler essa frase. É uma frase pequena. Isso está... Essa reunião de Ismael com esses espíritos, e um desses espíritos era Bezerra de Menezes. Acabaria se reencarnando no Brasil e tendo o nome de Bezerra de Menezes. Essa reunião se deu por volta de 1822, 1827. Ismael inicia a reunião dizendo o seguinte: irmãos, expôs ele, o século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da terra. Nestes 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. Bom, aqui eu fiquei curioso. Porque a doutrina, Kardec codifica, o Livro dos Espíritos sai em 1857. Se você coloca 100 anos, que são os 100 anos preparatórios, dá 1957. Se você adiciona mais 100, nós temos 2057, que é a data colocada por Emmanuel, numa entrevista, em que o Chico, perguntam para o Chico, em que ano mais ou menos se iniciariam, né, os movimentos do mundo de regeneração. Iniciaria. Que seria a próxima etapa evolutiva do planeta. A próxima etapa evolutiva. E o Chico diz assim, por volta de 2057. E está aqui o próprio Ismael que revelou. Então, nós teremos 100 anos preparatórios, e depois outros 100, que é o que nós estamos vivendo agora. Nós estamos nessa segunda etapa de 100 anos, preparando o terreno para o mundo de regeneração, para que o mundo de regeneração se inicie como uma semente, né? Tem muita gente achando que ele chega como uma árvore frutífera. Não, ele chega como uma semente. É preciso plantar a semente, regar, cultivar, até que ela possa dar frutos. Quem sabe a gente vai poder estar lá para colocar um pouquinho, dar uma contribuição, né? Então, agora, para ele dizer isso, ele disse isso em 1822. Para ele dar detalhes de datas, é porque é a previsão espiritual. Jesus trabalha com um cronograma. E os cronogramas dele não costumam ser descumpridos. Senão ele não seria o governador magnânimo que ele é. É uma programação extraordinária.
Existiu também, né, Haroldo, uma questão pedagógica. Jesus antecipa certas revelações antes daquele momento psicológico da humanidade, não daria certo, não é isso? Verdade, verdade. É mais ou menos você querer violentar consciências. Ou, digamos, uma criança. Pai, você tem crianças, um pai ou mãe, e você quer pular as fases da criança. Você quer ensinar para ela coisas que ela não está na fase ainda. Por exemplo, ela não tem coordenação motora, você quer que ela pegue o lápis de cor e faça desenhos. Não funciona. É preciso esperar um desenvolvimento, é preciso esperar um amadurecimento espiritual para que o conteúdo possa ser revelado. Não há precipitação. Há todo um planejamento, toda uma pedagogia na condução da nossa evolução. Isso é importante, sem violência. E não é à toa que na Terra nós temos ainda religiões, vamos dizer assim, que ainda são muito dogmatizadas, ainda vivem aquela etapa muito ritualística que é uma coisa de um passado da humanidade, não é? Eu gosto de pensar nessas religiões, sobretudo essas que são bastante fundamentalistas, muito rígidas, que exercem um controle, quase que um massacre sobre a criatura, como aqueles filtros de aperfeiçoamento que a bondade de Jesus permite que permaneçam. A humanidade como um todo, no conjunto, já passou dessa fase. Mas algumas criaturas ainda necessitam desses filtros, desse policiamento, desse tipo de pedagogia, para que eles possam retomar o seu caminho evolutivo. Eu comparo mais ou menos a uma pena que você impõe a alguém que comete um crime. É como se fosse uma parada na vida daquela pessoa. Você o obriga a recolher-se, o obriga às vezes a ir para uma cadeia, e é um momento em que ele vai precisar parar. Dar uma pausa, refletir, evitando primeiro comprometimentos maiores e evitando que ele gere um prejuízo que fuja do controle. É mais ou menos isso. Como se fosse então um estágio para uma readaptação. Para uma readaptação, uma preparação. Porque a verdade, Marcelo, é que no conjunto nós não estamos ainda preparados para uma liberdade espiritual plena. Não estamos. Você pode fazer uma opção, um teste numa grande empresa, você abolindo o ponto. Pessoal, a partir de hoje ninguém mais precisa bater ponto. Vamos ter problemas. Algumas empresas adotaram essa estratégia e tiveram enormes problemas. Porque tem pessoa que não consegue administrar o seu tempo se não tiver o cartão de ponto. Se não tiver uma fiscalização. Ele não está preparado para isso ainda. E nós precisamos respeitar essa limitação. E a religião, ela às vezes exerce esse papel fiscalizador. Exerce. Na consciência da pessoa. Quantos de nós já não testemunhamos criaturas que estavam viciadas em droga, roubando, e que encontram uma religião às vezes severa, mas aquilo faz um bem enorme. Eu tenho pessoas conhecidas, até dentro da família, um primo, por exemplo, que era alcoólatra inveterado, e ingressou numa determinada religião bem severa e tudo. Hoje parou de beber, conheceu uma moça, casou, construiu a casa dele, reestruturou a sua profissão. Eu fiquei encantado, porque olha o benefício que isso trouxe para ele. Ele precisava disso. E nós não temos o direito de julgar as religiões só por causa do rigor que elas às vezes têm, né, um pouco para uns exacerbado. Né? Pode às vezes não ser o melhor para nós, mas pode ser o mais adequado para uma outra criatura. E esse respeito nós precisamos ter. Haroldo, fatos espíritas já aconteciam muito antes do espiritismo. A doutrina espírita se instituiu para explicá-los e organizar o pensamento humano a respeito dessa realidade? Sim. E isso, Marcelo, é colocado de forma bem firme pelo próprio codificador na introdução dos Espíritos. Quando Kardec faz um resumo da história de como ele chegou ao fato espírita. Ele diz que presenciou fatos, que eram as mesas que giravam,
pessoas se reuniam para ver aquelas mesas girantes,